Essa Bíblia comigo, querido. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, e versículo de número 11. Nessa manhã eu queria falar de atitudes. Ou melhor dizendo, atitudes de um conquistador. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, querido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Até aqui, querido. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor nessa manhã. Eu queria falar nessa manhã de atitude, querido, mas eu queria falar das atitudes que nós tomamos antes de conquistar alguma coisa. Você percebe que nós somos impulsionados às vezes a tomar atitudes baseadas no momento que nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo agora. Esse culto pela manhã. Chegamos nesse lugar, sentimos a presença do Senhor e nossa atitude foi adorar, foi se entregar. Não quero dizer que isso está errado, mas eu quero trazer para você, querido, que você não precisa esperar o ministério de louvor cantar. Aleluia. Você não precisa esperar alguém falar alguma coisa. E é baseado nisso que eu quero fazer essa manhã. Todos conhecem a história de Gideão. Todos conhecem. Naquela época os medianitas estavam oprimindo. Eles saqueavam, roubavam as colheitas, roubavam tudo. E nesse determinado momento, Gideão estava malhando trigo no lagar para quê? O versículo diz: para pôr a salvo dos medianitas. Ou melhor dizendo, ele estava fazendo alguma coisa, por quê? Porque o momento que estava sendo vivido, se talvez fosse eu e você, estaremos escondidos, chorando, lamentando. Porque o momento era propício para quê? Para ter sentimentos de derrota. O momento era propício para reclamar, para perder a fé, para ficar fragilizado. Mas Gideão não estava fazendo algo. A atitude dele mostrava que ele queria conquistar algo. E a nossa atitude, querido, como servo do Senhor, precisa demonstrar aquilo que nós queremos. A minha atitude hoje, querido, precisa demonstrar o que eu quero amanhã, daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana, daquilo que eu estou buscando. Porque senão eu me deixo levar pelas situações e as circunstâncias da vida. Se o momento está favorável, eu estou bem. Se o momento não está favorável, eu estou mal. E como é falado aqui, o dia mau chega para todo mundo. E o que vai diferenciar os vencedores dos perdedores são as atitudes. Eu sei que já foi pregado muitas palavras sobre isso, mas eu quero falar nessa manhã, querido, que a atitude de um conquistador é tomada antes. Aleluia. É tomada no meio da tribulação, aonde não tem fé, aonde não tem jeito. É onde o conquistador ele entra e ele faz alguma coisa, ele faz uma oração, ele faz uma oferta, ele faz alguma coisa. Porque tem momentos na nossa vida que a gente para e fala: e agora o que eu vou fazer? Verdade. Um conquistador não tem dúvida. Ele sabe o que ele vai fazer. E ele sabe que o conquistador, ele sabe o que ele vai fazer, principalmente no momento ruim. No momento bom, querido, eu tenho várias opções. Eu posso fazer uma festa, me alegrar com meus amigos, com minha igreja, com minha liderança. Mas no momento ruim só tem uma opção. É Deus. Clamar ao Senhor. E essa é a única opção que eu quero explicar para você nessa manhã. Aleluia.
Porque muitos, queridos, muitos estão se perdendo aí. Acha que conquistar é só viver o momento, não é. Conquistar é agir com antecedência. Porque muitas das vezes o que acontece na nossa vida é Deus nos testando. Aleluia. Porque Deus, Ele nunca para de olhar para mim e para você. Ele sempre está de olho naquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós fazemos, querido, dita o ritmo da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Grandes homens e mulheres de Deus, querido, vai contar testemunho e você vai ver que foi tudo feito no momento da tribulação. Ninguém esperou, querido, a hora da bonança para escrever livro, para contar história, para ficar registrado como homem ou mulher de Deus. Não, todos eles foram no momento de tribulação, no momento difícil, no momento em que todo mundo olhava e falava assim, acabou. Mas aquela pessoa falava assim, ainda não acabou. Glória a Deus. Está me entendendo nessa manhã? Só que para a gente ter essa mente, querido, nós precisamos começar a agir. Não tem como eu me convencer de algo que eu não pratico. Não tem como eu deixar entrar algo que eu não entendo. Ou não tem como eu ser convencido pelo Espírito Santo se eu não paro para ouvir. Você está me entendendo nessa manhã? Glória a Deus. Não tem, querido, porque, como eu falava aqui, rodar, pular é fácil. O difícil, querido, é obedecer. Verdade. Por que eu falo isso? Porque tem dia que você está mal. E aí a direção chega. Ah, mas eu vou porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Por que, querido, que eu estou falando isso nessa manhã? Porque às vezes é muito fácil obedecer naquilo que nós gostamos, naquilo que nós queremos. Mas a nossa atitude não nos mostrar nesse momento. Eu estou mal, eu estou acabado. Você pode estar pensando assim, não estou valendo nada hoje. Mas se minha liderança mandar, eu vou. Hoje eu não tenho condições de pregar, um exemplo, mas se meu pastor falar prega, eu prego. Porque tem gente que tem atitude assim, irmão, prega, ele diz, não dá não, para mim hoje não quero. Vou esperar eu ficar bem, pastor, para eu poder fazer aquilo que o senhor está me pedindo. Eu vou esperar, melhor dizendo, o imedianito ir embora, para me passar alguma coisa, para me fazer, para me poder comer, porque Gideão estava malhando trigo para salvar do imedianita. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Quem tem atitude não morre de fome, não. Quem tem atitude não fica desamparado, não. Aleluia. Porque aquele que é o dono do ouro da prata está nos observando. Glória a Deus. E ele está pronto a abrir as portas do céu, querido, através da nossa atitude. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome nessa manhã. Nós vamos andar um pouquinho aqui dentro desse tema. No capítulo 6, no versículo 6, diz assim, querido. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deixa eu te falar algo aqui nessa manhã. Aqui. O primeiro tópico dentro desse tema. Não podemos nos acostumar a clamar ao Senhor só quando as coisas ficarem difíceis. Talvez você possa estar lendo esse versículo e falando, mas era correto naquele momento clamar ao Senhor, porque as coisas não estavam bem. Não podemos nos acostumar com isso, querido. Hoje nós estamos perdendo, eu estou dizendo nós como povo de Deus, porque nós estamos acostumados a só acionar o Senhor quando nós precisamos. Deus não é um interruptor de luz que você acende quando você precisa clarear o entorno da casa. Deus não é um aplicativo de celular que você usa na hora que você precisa.
Que tipo de atitude nós estamos tomando, querido? Tem gente que não quer nem ver falar de vitória, falar de conquista, acha porque não acredita mais. Porque está esperando acontecer algo para tomar uma atitude. O povo de Deus só clamou o Senhor quando o negócio apertou. Sabe por que muitas vezes nós entramos na prova por causa disso aqui? Porque esquecemos de Deus. E Deus ele não gosta de ser esquecido. Toda honra e toda glória é dele. Glória a Deus, E aleluia. aí as coisas vão apertar por quê? Porque de repente você se acostumou só a clamar a Deus quando está ruim. Só se entregar de verdade quando está ruim. As nossas atitudes, querido, entrou num comodismo que Deus agora só me serve quando eu preciso. E não é dessa maneira que age um conquistador, uma pessoa que tem uma visão lá na frente. Está descendo. Uma pessoa que olha lá na frente, ela não quer saber o que está acontecendo agora. Ela quer olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero chegar lá. Se tiver pedra no caminho, se tiver espinho, eu quero chegar do mesmo jeito. Parece que tem gente que está olhando para Deus assim: Senhor, eu quero chegar lá na porta, mas limpa o caminho para mim. Limpa o caminho para mim, Senhor. Ei, o Senhor livra você de acidentes, da livramento livre. Mas o que é para você enfrentar, tu tem que enfrentar, irmão. Verdade. Amém, igreja? O que é para nós, a nossa luta é a nossa luta. Aí nós nos acostumamos, preste atenção aqui, não estou falando que isso é errado. Nos acostumamos com os braços calorosos do pastor Ito e da pastora Silmara. Porque eu vou para o gabinete e choro, eles vão, claro, porque é o trabalho deles, me dá todo o suporte. Mas eu não posso me acostumar com isso, filho. Me desculpa a palavra. Eles estão ali para nos orientar, eles vão nos ajudar. Mas tem hora que não é. É hora de eu chegar para o pastor, estou passando por isso. Eu quero vencer. Essa é a atitude, não é? Eu estou passando por isso, olha comigo. Não. É de para ele te ensinar o caminho. Em vez de você ficar indo, achando que é derrotado, é pobre coitado, não. Vai como vencedor, pastor. Glória. Eu posso estar perdido aqui nesse momento, mas me ensina como é que eu passo por essa Glória a situação. Deus, aleluia. Essa é a atitude correta, querido. Se eu deitar minha cabeça no ombro dele, ele vai me ajudar, ele é meu pastor, ele me ama. Mas o que eu tenho que perguntar para o meu pastor e para a minha pastora é como é que eu passo por essa situação. É a atitude. É a atitude que define quem você é aonde você vai chegar. Sabe por quê, querido, que eu estou falando isso aqui? Porque senão passa anos e anos nós estamos na mesma situação. Verdade. E aí nós não rompemos. Porque no momento que nós somos acionados a fazer algo, nós paramos, desistimos, desanimamos, eu não consigo. Mas olha para Gideão aqui nessa situação. Sem ter o que comer, se plantasse alguma coisa de Midianita roubar. E aí, tomou uma atitude. Eu vou malhar trigo no lagar, escondido, não é lugar de fazer isso, mas eu vou salvar o meu alimento dos inimigos. E eu falo para você nessa manhã, querido, salva o teu alimento dos midianitas. Aleluia. Sabe onde nós estamos perdendo, querido? Satanás está dizendo que você não precisa ler isso aqui. Você não precisa guardar isso aqui. Sabe como ele está dizendo isso para você? Não, evangelista, mas ele não me disse, Satanás disse. Tomando o teu tempo. Te atarefando. Colocando um monte de coisa para você fazer, doença. Agora tem que fazer exame, comprar remédio, levar carro mecânico, não sei o que, filho na escola, arrumar a casa, trabalho. E os medianitas estão levando, querido, o nosso alimento. Ó. É a palavra de Deus. E se nós não formos que nem Gideão, querido, não vamos conseguir nos alimentar.
Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. No capítulo 6, no versículo 9 e 10, diz assim: Eu os livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos os opressores, e eu expulsei e dei a vocês a terra deles. Versículo 10: E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas não deram ouvidos à minha voz. Ficou estreitinho aí, hein? A primeira coisa, querido, que um conquistador tem que fazer é consultar a Deus e ouvir a sua voz. Aqui Deus estava falando para o povo assim, ó: eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, livrei dos opressores, dei a terra dele para vocês. E mesmo assim vocês não ouviram a minha voz. Isso aqui é mais do que uma confirmação que era a permissão de Deus aquele povo que está passando por ele. Porque o que Deus fala no versículo 10? Não ouviram a minha voz. E sabe como é que a gente perde a capacidade de ouvir a voz do Senhor, querido? Quando está tudo bem. Na grande verdade, a nossa atitude teria que ser o contrário. Quando está tudo bem, é aí que nós temos que nos revestir. Nos revestir. Por quê? Porque o inimigo vai querer nos derrubar. Verdade. O próprio Deus falou que eu livrei dos egípcios. E agora os midianitas vieram. Talvez nós vamos comparar, eu não sou historiador, mas eu não sei, talvez os midianitas não fossem tão fortes como os egípcios. Mas por quê que perderam de novo? Porque não ouviram a voz do Senhor. Por que a gente vive nesse loop de perde, ganha, ou ganha e perde? E ficamos frustrados. Porque chega um certo momento que a gente para de ouvir. Chega um certo momento que aquilo que nós aprendemos parece que já não nos serve mais. Verdade. Querido, se você aprendeu o caminho, anda por ele. Eu estou fazendo 6 anos que eu cheguei nesse lugar. E o método que meu pastor me ensinou de montar uma pregação usa até hoje. Glória a Deus. Não tem, agora não me serve mais. Você está me entendendo? Eu Aleluia. faço do mesmo jeitinho que eu aprendi até hoje. Eu vou fazer 6 anos que eu tive a primeira oportunidade nesse lugar para pregar uma mensagem. Eu me lembro até a mensagem que foi sobre o bezerro de ouro, no culto de quarta-feira. E desde aquele dia eu monto minhas pregações do mesmo jeito que eu aprendi. Aleluia. O caminho é esse. O problema é que às vezes a gente, Quer se desviar. agora eu vou inventar. Dá para me pegar esse negócio que o pastor me ensinou e dar uma melhorada. Não dá. Com Deus não funciona desse jeito. E tem muita gente pensando assim, se perdendo aí. Mas não porque ela já maquinou em fazer isso, é porque parou de ouvir a voz do Senhor. Aí Deus vem e fala como falou para esse povo que pararam de ouvir a minha voz. Por isso estão nessa situação. Desse jeitinho aí mesmo. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Eu Aleluia. acredito que depois de um culto maravilhoso como esse, momento de louvor, que todos sentiram a presença do Senhor, não é momento de nós ficarmos como estamos no velório. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala conosco. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. No capítulo 6, no versículo 18. Diz assim: peço que não te afastes daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: esperarei
até que você volte. Glória a Deus. No terceiro tópico dentro desse tema, querido, eu destaquei assim, é no momento difícil que nós precisamos estar dispostos a oferecer algo ao Senhor. Verdade. Olha para a situação aqui. Não tinha nada. Tudo que tinha era roubado. E agora o anjo do Senhor vem e fala com Gideão. E Gideão, reconhecendo que era o anjo do Senhor, fala assim, espera aí, que eu vou voltar para o meu fé. Agora fala para você, querido, é fé ou não é? Que oferta que ele ia trazer se ele não tinha nada, ele estava malhando trigo no lagar. Você já parou para pensar nisso? Atitude. Glória a Deus. Se você parar para analisar, querido, ele reconhecendo que era o anjo de Deus, ele falou assim, calma aí que eu vou voltar. Se ele pediu para esperar, querido, entendo eu que ele demorou um pouquinho. Mas ele foi fazer algo. Glória. Talvez muitos de nós falamos, Senhor, eu não consigo me doar na tua obra porque eu estou mal, eu estou doente. Meu filho está assim, meu esposo está assim, minha esposa está assim. Você está me entendendo nessa manhã? Aleluia. Eu vou trazer meu filho. Glória a Deus. É num momento difícil que nós temos que estar dispostos a oferecer algo. Essa é a atitude de alguém que quer vencer, que quer conquistar, que quer romper as barreiras. Você está me compreendendo nessa manhã? Amém. Nós temos que parar, querido, de agir por aquilo que nós estamos vendo. E temos que começar a agir por aquilo que nós queremos ver. Você quer ver Jesus? Eu sou um exemplo de atitude. Você quer ver Jesus, igreja? Vai ver com Deus. Sim ou não? Amém. Então começa a mudar suas atitudes agora. Aleluia. Você está me entendendo nessa manhã? Independente do que acontecer, eu quero ver Jesus. Eu quero ser salvo. Aleluia. Eu quero chegar no céu. Eu quero encontrar com você lá. Independente do que acontecer, independente da dificuldade, da perda que eu tiver, da doença que chegar, ou da dificuldade que eu passar, porque nem tudo, querido. Tem coisas, como o nosso pastor fala muito aqui, para onde está a glória do Senhor. Aleluia. Tem muita gente que fica doente, acha, não, Deus vai lá e cura. Independente do que acontecer, querido, revisa sempre as suas atitudes. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ir no capítulo 7, no versículo também, número 7. Diz assim: então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Aleluia. Eu separei esse tópico aqui, querido, com o seguinte, destaquei com a seguinte frase: aqueles que não têm capacidade não podem participar da sua conquista. Verdade. Deus tinha um propósito para Gideão. Você conhece essa passagem? Mandou ele ir separando vários homens. Conforme a atitude daqueles homens, ele ia eliminando. A última foi: bota todo mundo para beber água. Aquele que lamber a água são os que vão com você. No final, para resumir, só sobrou 300. Tem muita gente achando que qualquer um pode participar da tua vida. É verdade. Do teu sonho. E às vezes nós nos limitamos a estar andando com as pessoas certas, sendo orientados pelas pessoas certas, e estamos deixando vazar, vamos dizer assim,
para onde não tem que ir. Se você for olhar uma guerra que tinha que ir com um exército inteiro, mas Deus falou assim: não, quem vai com você são esses aí. Glória a Porque para Deus. Deus, filho, Nada é impossível. que vale a atitude. E a atitude daqueles homens colocaram ele para viver aquele momento junto com Gideão. Talvez você pode ficar pensando assim: ah, mas só fulano está rompendo e eu estou ficando para trás. Muda tuas atitudes hoje, querido, porque aquilo que Deus vai fazer na vida do nosso líder lá na frente, eu e você vamos estar juntos para trás. Aleluia. É isso que eu quero passar nessa manhã. Aquilo que Deus vai fazer na vida, eu estou falando isso porque ele é o líder da igreja. E nós vamos andar junto com ele. Aquilo que Deus vai fazer na vida dele lá na frente, eu e você vamos estar juntos através da nossa Glória a atitude. Deus. Aleluia. Por que, querido? Você está sentado nesse banco, não quer dizer que você está junto nas conquistas. Desse jeito aí mesmo. Está me entendendo nessa manhã? São as suas atitudes, as minhas atitudes, que vão determinar se eu vou estar junto na hora da conquista. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido ao teu Glória a nome nessa Deus. manhã. Aleluia. Eu quero adiantar aqui um pouquinho mais. Capítulo 8, versículo de número 23. Diz assim: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Aleluia. Eu separei esse último tópico aqui, querido, para dizer assim, dizendo a seguinte frase: toda honra e toda glória são para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Depois de vencer, querido, aquela batalha, o povo já queria que Gideão tomasse, dominasse sobre eles. Houve ali uma espécie de reunião. Gideão se levantou, querido, e disse assim: eu não vou dominar sobre você, nem tampouco meu filho. O Senhor Deus vai dominar sobre você. Aleluia. Ele deu toda a honra, toda a glória para quem? Glória a Deus. Porque ele sabia que não foi ele que venceu aquela luta, não foi ele que venceu aquela guerra, mas foi o Senhor. Glória a Deus. E nós temos que entender isso, querido. Porque Aleluia. Deus ele nos usa, nos dá dons, mas nós temos que entender que quem domina não é o nosso dom, quem domina é o Senhor. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Eu queria orar com você antes de entregar o microfone. Aleluia, Jesus. E dizer nessa manhã que nós temos a total capacidade de conquistar aqui. Mas nós temos que mudar a nossa atitude. Então eu convido você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos nessa manhã.